Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, dia 16 de agosto de 2015, dia do filósofo. E então, em comemoração ao dia do filósofo, eu propus numa postagem que eu fiz lá no Facebook, que a gente fizesse aquele quadro André Responde, para que as pessoas deixassem perguntas. Eu achei que as pessoas iam deixar perguntas sobre o canal, até mesmo sobre a minha vida. Não, cada um está preocupado com a sua própria vida. Então, mas é bacana, né? Então, vamos lá às perguntas. É claro, chegaram muitas perguntas, eu selecionei apenas 13 perguntas. Depois, todas as outras que estão lá, a gente pode ir utilizando para futuros André Responde, tá? Para fazer outros quadros futuramente. Aliás, isso aqui, essas perguntas rápidas assim, isso aqui é muito interessante, porque eu aproveito para falar para vocês que está para lançar o meu site www.andremassolini.com.br, e no meu site, que vai ser postagem de áudios diários, né, de segunda a sexta, depois no sábado vai ter o texto do blog, no domingo vai ter o ponto de vista em 5 minutos, e é um site que vai ser para assinantes. E nesses áudios diários, de segunda a sexta, vai haver a possibilidade de você participar por WhatsApp. Então, você mandar o seu recado. Então, é uma participação mais acelerada, mais rápida do que acontece aqui no canal. Vai ser a possibilidade que no site, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui com o André Responde, que é o que eu faço no rádio, e agora vai se estender através do site, e esse site vai ser para assinantes, tal, mas mais para frente está quase pronto já o site, né? O desenvolvedor já quase terminou, já está quase pronto, e aí quando tiver para lançar eu faço um vídeo com as explicações e convidando vocês a participarem, né, do site andremassolini.com.br, certo? Então vamos lá. E olha que legal, que bacana, puxa vida. Como vocês deixaram lá no Facebook as perguntas, então eu clicava no perfil para ver de onde eram as pessoas. Gente, pessoas do Brasil inteiro, assim, de vários estados. Puxa vida, que bacana, que bacana. Muito obrigado. A Eliane Figueiredo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, deixou uma pergunta lá. Qual o limite entre ter uma posição clara de uma relação e a cobrança? Então, qual o limite entre ter, né, uma posição clara de uma relação e uma cobrança, e a cobrança? Olha, minha querida Eliane, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o limite, a gente sempre, todas as situações, na verdade, sempre existe uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, não é? Entre uma situação e outra, e o que vai fazer com que a gente sempre permaneça sobre esta linha de maneira equilibrada sempre vai ser a sensatez, a prudência, a análise, a reflexão em todas as situações que constituem a nossa vida. Muitos relatos, quando a gente vai analisar a fundo, falta muito diálogo, falta muita transparência, falta esse posicionamento claro do que se quer, né? Essa posição clara do que se quer. E eu sei o que a outra pessoa também quer. Então, ter posição clara do que se quer não significa que eu vou cobrar a outra pessoa. Muitas vezes eu tenho posição clara do que eu quero para mim. Qual é a posição clara que eu quero para a minha vida e do que eu não quero para mim. E a partir daí eu posso dialogar com a outra pessoa.
A partir daí eu posso dialogar. Entre dialogar e cobrar tem uma grande diferença. Tá. Próxima. Azami Chayenne, de Angicos, no Rio Grande do Norte. Deixou aqui, ó. Por que será que há tantas traições nos relacionamentos de ambas as partes? Olha, minha querida, por que será que há tantas traições? Veja bem, eu acredito que traição sempre existiu. Eu acredito não, é um fato. Não é que eu, André, acredito. É fato. Traição sempre existiu desde que o mundo é mundo. Agora, quando você está dizendo há tantas traições, eu entendo que a sua pergunta está querendo dizer o seguinte, que você acredita que hoje o número é maior do que era antes. Então, talvez porque as pessoas estejam perdendo determinados princípios. Mas será que esses princípios existiam antes também? Será que esses princípios, então norteavam as pessoas de antes, mas não norteiam as pessoas de hoje? Por exemplo, respeito, né? Fidelidade, a questão do eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim. Isso aí sempre houve pessoas que infringiram esses princípios. Tanto que a análise da história nos mostra quantos massacres, quantas coisas horríveis aconteceram ao longo da história da humanidade. Então, se as pessoas tivessem pensado, né, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer aos outros. Isso aí aconteceu. Só que talvez hoje as traições sejam mais fáceis de serem descobertas, estão mais evidentes por causa dos meios, por causa de internet, por causa os rastros, deixam-se rastros que antes não deixavam. Assim como existem os meios que facilitam também e que antes não. Antes as comunidades eram menores, era mais difícil o anonimato. Então, quer dizer, muitas vezes uma pessoa até tinha vontade de trair, mas não traía por conta do ambiente extremamente controlador no qual se vivia. Agora, hoje, as pessoas vivem em grandes cidades, ou ainda que vivam em cidades pequenas, como é o meu caso, por exemplo, de cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, só que o deslocamento é muito fácil. Então, por exemplo, você se desloca daqui de uma cidade a outra com muita facilidade, com muita rapidez, e é o vai e volta. Aí eu tenho que ir até Bauru fazer alguma coisa, depois à tarde já estou de volta, eu tenho que ir até Piracicaba fazer alguma coisa, aí eu já volto, tenho que até... Os deslocamentos são muito fáceis. Então, quer dizer, se a pessoa não tem esse princípio, talvez por isso que se torne mais fácil nos dias de hoje. Os meios facilitam. Né? A forma como a sociedade se organiza hoje facilita, quer dizer, e parece que porque o desejo de possuir a outra pessoa sempre existiu e sempre vai existir. Agora, não é? Entre sentir o desejo e consentir com ele, é que aí que está o grande lance. É aí que mora o grande lance. Entre sentir o desejo e consentir com ele, é que é aí que um monte de coisa que se leva em jogo, né? Que se coloca na balança. Uma série de questões que se colocam na balança. Se coloca na balança o compromisso que você tem com a outra pessoa, a história de vocês, a relação de vocês, como se vive aquela relação. E tem muita gente que, na hora de colocar tudo isso na balança, simplesmente joga para debaixo do tapete, porque o pensamento que orienta a pessoa ainda é aquele pensamento do tipo, eu não considero que isso é traição, para querer justificar a sua atitude. Então, quer dizer, não, amar eu amo a minha esposa. Isso, né? Amar eu amo a minha esposa, mas relação eu tenho com outras. E relação, não pergunto nem nome, não sei nem quem é, não sei o que. É só aquele, é o ato, o sexo pelo sexo, você entendeu? Abre o zíper e a mulher ergue a saia. Você entende? Sabe aquela coisa animalesca?
uma mera satisfação de um desejo momentâneo, de um prazer momentâneo, de uma situação momentânea, né? De momento, de instinto. Agora, tem muita gente que não se deixa levar por essa questão instintiva. E tem muita gente que sim. Então isso aí é o que eu estou dizendo. Isso sempre existiu. Agora, talvez, hoje, os meios facilitem, os meios conectam pessoas que estão afim apenas e tão somente de uma simples transa. Então, existem aplicativos, sites e mais não sei das quantas e tantas coisas que facilitam. E antes, não havia essa facilidade. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, por isso que talvez as pessoas comecem a achar que, puxa vida, né? Tá tão fácil, né? Olha, é um açougue, né? Olha quanta carne aí para eu consumir, quanta opção para eu consumir. Eu vou ficar só com uma? Porque a pessoa não percebe o que essa uma significa, a história, não coloca tanta coisa. E quando alguém pergunta, a pessoa ainda usa essa justificativa. Não, amar, eu amo minha esposa. Mas transar, eu transo com outras sem problema nenhum. As outras são só outras. É só sexo. É só sexo. Aí vai depender, né, de cada pessoa. Vai depender de como a pessoa se coloca e como que ela entende a situação. Porque, realmente, opção tem. Em qualquer esquina. Em qualquer esquina a gente pode encontrar opção para fazer sexo, para você... são coisas fáceis, momentâneas e que de repente só você sabe. Só você sabe. Ninguém vai ficar sabendo. O que você fez, o que não você fez, é o que eu estou falando. Garante-se o anonimato. O mundo de hoje é fácil garantir o anonimato. A não ser que você seja uma pessoa pública. Então fica difícil você se manter no anonimato. Mas se não... simplesmente é um pedaço de carne que transou comigo. Quem é? Não sei. Uma pessoa lá, uma gostosa lá, um gostoso lá, né? Quem é? Um gostosão, sabe? Alto, não sei o quê. Uma gostosona, peituda, bunduda. Eu catei ela lá, não sei o quê, acabou. Se tivesse que pensar num fator, eu usaria esse fator. A questão, a traição aconteceu porque eu não sigo um princípio. Eu não sigo o princípio de perguntar, e se fosse a sua mulher que tivesse feito isso com você? Tá me tirando? Aí não, né? Tá. Então quer dizer que ela não pode, mas você pode. Então quer dizer, são critérios diferentes. Você não gostaria de se sentir traído? Lógico que não, tá me tirando, tá me chamando de corno. Tá, mas você corneia. Então se tivesse que pegar um único princípio, eu pegaria esse. Não é? A incoerência. É não se colocar no lugar do outro. Eu não estou criticando quem trai. Quer trair? Desde que se dê liberdade para que o outro também faça. Né? Tem casais que vivem uma relação livre e aberta. Ótimo, então tudo bem. Eu acho muito mais honesto os casais que vivem isso do que o cara que trai, mas não admite ser traído. Ele sim eu acho incoerente e desonesto. Ele sim. Agora, aquele casal que vive uma relação aberta, e eles criam lá um acordo entre eles, desde que a gente não conte um para o outro. São muito mais honestos, verdadeiros, transparentes e que sejam muito felizes um com o outro. Se eles se sentem bem assim, que viva a felicidade deles, ué. O Adam Silva, de Manaus, Amazonas. André, uma pessoa pode realmente gostar de duas pessoas simultaneamente ou isso é desculpa de gente de caráter duvidoso? Olha, meu querido, você sabe que antes eu tinha um posicionamento sobre isso. Hoje, depois de 2 anos e meio já de canal, ponto de vista, de acompanhar tantas histórias, de ouvir tantos relatos, hoje eu tenho um outro posicionamento. Hoje eu acredito o seguinte, existem situações e situações. Eu acredito que tem gente que vai usar disso como uma mera justificativa só para ficar numa posição cômoda e poder ficar com 2 pessoas ao mesmo tempo e ficar falando que está em dúvida. Mas eu estou em dúvida. Entende? Eu não sei ainda, estou em dúvida. E usa
usa disso só para se manter nessa posição, que é confortável, porque tá com duas ao mesmo tempo. Porém, eu também acredito, hoje em dia, eu também acredito que tem gente que fica na dúvida, sim. Você entende? Não é porque a pessoa está com mera desculpinha, não. É porque, de fato, a pessoa está em dúvida. E cito um exemplo. Por exemplo, amizade. Amizade, quantas vezes a gente tem grandes amigos? Eu me lembro de uma vez que eu cheguei, estava conversando com um amigo meu, e eu falei, então, porque eu fui lá, conversar, fui lá conversar. Poxa, ele é o meu melhor amigo. Estava falando de um outro amigo para esse grande amigo meu. Esse grande amigo meu se sentiu ofendido, eu lembro na época. Ai, que coisa. Ele se sentiu ofendido porque, não, eu sou o seu melhor amigo. E não é assim. Por exemplo, eu tenho pessoas que são meus amigos que, nossa, são aquelas pessoas que eu amo imensamente. E que eu sei que eu posso contar com elas em todas as situações da minha vida. E que eu posso partilhar com elas os segredos mais íntimos da minha vida. Mas são algumas pessoas. Ué, e por que essas algumas pessoas, essas poucas pessoas, porque amigos verdadeiros no sentido pleno da palavra, são poucos que nós temos. Eu tenho poucos. Amigos no sentido verdadeiro do termo mesmo, eu tenho poucos. E por que eu não posso chamar esses poucos de melhores amigos? São meus melhores amigos. Por que não? Por que eu tenho que fazer uma hierarquia? O primeiro, o segundo, o terceiro. Você é o que eu tenho o amor, o outro eu gosto. Entende? É amor entre amigos. E são meus melhores amigos. Eles são. Para mim, eles são meus melhores amigos. Eles estão dentro da categoria de melhor amigo. Então, para mim, não tem essa diferença. Você entende? São meus melhores amigos. E se eu tivesse que escolher, você tem que escolher entre nós 5 quem é o seu melhor amigo. Eu não escolheria. Porque são graus, são características diferentes, porque são pessoas diferentes, é claro, são características diferentes, cada um tem a sua característica, mas para mim é o meu melhor amigo. O outro é meu melhor amigo, o outro é meu melhor amigo. Você entende? E isso eu estou usando o exemplo da amizade, só que isso, infelizmente, pode acontecer no quesito amoroso também. A pessoa, de fato, pode ficar em dúvida, sim, entre duas pessoas. E falar que gosta das duas. Entende? E não está usando isso como mera desculpa. E, pelo contrário, ela está sofrendo diante dessa situação. Ela está sofrendo. Quando ela opta por uma, ela sente falta da outra. E se ela opta pela outra, ela sente falta da outra. E ela sofre com isso. Então, por isso que eu digo que cada situação precisa ser avaliada e analisada dentro do seu contexto. Dentro da sua situação. Hoje eu já avalio isso. Antes eu achava que não. Eu achava que era pessoas de caráter duvidoso. Hoje eu já acredito que tem gente que se apoia nisso e tem outros que não. Tem outros que de fato vivem essa dualidade, sim, e sofrem com isso. O Alisson Matos, de Dias Dávila, eu acho que é isso, porque quando eu cliquei para ver o nome da sua cidade, aparecia um ícone lá, tal, que eu imaginei que fosse então um apóstrofo, então, me desculpe se eu estou falando errado o nome da sua cidade, tá? O Alisson Matos, de Dias Dávila, na Bahia. Dicas para conseguir amor próprio. Seria interessante uma parte só com essas dicas. Olha, eu não vou me deter muito a isso, porque eu tenho vídeos que falam sobre isso, como conseguir amor próprio, Tenho vários vídeos que falam sobre isso. Então, se você entrar aqui no canal, aqui no YouTube, e pesquisar amor próprio, André Massolini, coisas assim, você vai encontrar meus vídeos que falam sobre isso. Mas eu posso até colocar um ou outro aqui, alguns links aqui, tá?
na hora que vai editar, então posso até colocar um ou outro vídeo aqui para ficar até mais fácil para vocês. Mas, então, só vou falar rapidamente, não vou, porque senão fica muito extenso também, não é? Veja bem, eu acredito que, gente, amor próprio sempre vai ser a questão da... Você sabe que, hoje eu estava refletindo no rádio, que o conhecimento, ele é um meio para que a gente atinja a felicidade. Agora, que conhecimento? O mero conhecimento acadêmico? Não é? Só o mero conhecimento. Então os doutores, os pós, né? Os pós-graduados, os que têm pós-graduação. Então, eles, sim, têm possibilidade da felicidade. Os mestres, os doutores, os formados em Harvard, que têm possibilidade de ter felicidade? Não. Aqui, conhecimento, eu entendo no sentido de eu conhecer a minha própria situação. Não adianta eu ser doutor formado pela Universidade de Harvard se eu não tenho a capacidade de analisar a minha própria situação. Tem gente que sabe analisar a física quântica e é um mestre em física quântica, mas ele não sabe analisar a própria situação. Ele tem dificuldade de encarar a própria realidade. Ele tem dificuldade de encarar a própria situação. Prefere muitas vezes criar uma realidade paralela. Prefere ficar no mundo das hipóteses. Prefere fugir da situação real na qual ele se encontra. E eu tenho percebido que cada vez mais, e tenho visto através de tantos relatos, de tantas histórias, cada vez mais a possibilidade para que a gente tenha uma vida feliz é a análise, não é? E o enfrentamento da realidade. Porque é só nela que a gente pode interferir. Não tem como a gente interferir em outro tempo. O ontem já foi ontem. O amanhã não aconteceu ainda. É só no hoje. E é no hoje que a realidade se desenrola. Tudo bem que ela é uma realidade que pode estar se desenrolando a partir do ontem. Então, justamente, pode ser algo que aconteceu no ontem que está se desenrolando no hoje. Mas é no hoje que eu vou ter que encarar esse fato que aconteceu no ontem. E vou ter que buscar resolver no hoje. Sabe, situações que aconteceram no ontem, para que assim eu garanta um amanhã melhor. E aí, André, mas eu estou falando de amor próprio. É justamente isso. E aí, quando a gente tem esse enfrentamento e esse posicionamento diante da realidade, aí a gente começa a se sentir forte, porque a gente encara, a gente enfrenta a situação e a gente busca resolver. E aí, a gente começa a ter orgulho. E a gente começa, quanto mais, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Como que eu vou me amar quando eu estou fugindo de quem sou eu? Quando eu fujo desse conhecimento. E não tem como eu me conhecer quando eu fujo da realidade na qual eu me encontro. Como que eu vou me conhecer? Quando eu fujo da realidade na qual eu estou. Quando eu não enfrento essa realidade na qual eu me encontro. Eu estou fugindo dela. Eu fujo, eu fico criando realidades paralelas, eu fico criando coisas ilusórias. Porque eu sei que a pessoa me ama ainda e não enfrento que a pessoa terminou comigo, por exemplo. E tudo isso por quê? Porque eu acho que terminar comigo é me reduzir. Quando na verdade é um direito da outra pessoa. Então quando eu enfrento essas situações, não, é um direito da pessoa terminar comigo e são gostos e são critérios dela. Eu não posso me reduzir por conta disso. O meu amor próprio não pode ser reduzido por conta de uma decisão da outra pessoa, só porque ela não quis continuar comigo. Então eu enfrento a realidade ao invés de criar uma realidade paralela. Eu enfrento e eu me posiciono diante dela. E eu me questiono e busco o meu conhecimento. E busco conhecer também o que é direito da outra pessoa. Porque também seria um direito meu terminar. Você entende? Estou dando esses exemplos
para querer dizer, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento nos propicia que a gente consiga amor próprio. Conhecimento das situações, conhecimento de quem sou eu, conhecimento de como eu me porto diante das situações, quais são as situações, por que eu ajo da maneira que eu ajo, por que eu sou uma pessoa insegura, por que eu estou me colocando sempre para baixo, por que eu sempre desconfio de mim, por que eu sempre acho que eu não vou conseguir, por que eu sempre duvido de mim. Tá, nossa, são assuntos que, meu Deus do céu, eu já tive vídeos de meia hora e agora tanta gente colocando assim. Não quero que esse vídeo fique muito longo. Vamos lá, vamos pro próximo. A Andréa Alves. Andréa, quando eu cliquei no seu perfil, lá não tem de onde você é, por isso que eu não sei de onde você é. Andréa Alves, de algum lugar do planeta. Andréa Alves deixou a perguntinha. André, gostaria de saber como você, como filósofo, vê o sentido da vida. Minha querida, o sentido da vida é o sentido que a gente dá a ela, não é? Qual o sentido que eu dou à minha vida? Qual o sentido que eu dou à vida? Como eu entendo a vida? Como entendemos a vida? Às vezes, ai meu Deus do céu, eu vejo que as pessoas complicam demais determinadas situações. Ou seja, complicam o viver. O viver, na verdade, não é essa coisa complicada, não. Viver é a partir das coisas simples. Meu Deus do céu, quando a gente achar que para ser feliz na vida, por exemplo, é só quando eu estiver no Caribe, entende? Ou quando eu estiver no Havaí, curtindo férias, aí eu vou ser feliz. Veja bem, eu não estou criticando os bens materiais ou uma férias maravilhosa que você pode passar, por exemplo, no Caribe. Ótimo, quem tem essa possibilidade que faça mesmo. Porém, quando a gente entende que a felicidade se encontra nas pequeninas coisas, não é? Olha, tudo na vida, a vida, já que você falou de sentido da vida, eu acho que a vida por si só nos ensina. A gente precisaria tirar proveito, a gente deveria tirar lição, analisando a própria vida. Como o avançar da vida? O avançar da vida é a partir das pequeninas coisas. O que somos nós e o que éramos nós? Um embrião. Um embrião de quantos? O quê? Milímetros? Que vai se desenvolvendo, desenvolvendo, e depois, ó, o que nós viramos aqui. E o que somos nós também perante a grandeza do universo? Um nada. Uma poeira cósmica. E às vezes tem gente, pessoas que se acham tanto, porque não sei o quê, você não sabe com quem você está falando. Ah, meu, perante o universo, quem é você? Então por que se achar tanto? Por que querer se impor tanto? Por que querer empinar nariz? Por que querer olhar os outros de cima para baixo? Quando na verdade, se a pessoa se analisasse, e quando a gente analisa pessoas que se colocam o narizinho para cima, olha os outros de cima para baixo, porque assim, você encontra, sabe o quê? Um ser humano extremamente frágil, um ser humano extremamente carente. Por detrás dessa pose toda esconde-se uma pessoa amedrontada, uma pessoa com baixa autoestima, que por isso que quer reduzir os outros. Porque ela precisa reduzir os outros porque ela se vê reduzida. Então ela precisa reduzir os outros no nível no qual ela se vê. Então o sentido da vida é simples, mas quando a gente sabe colocar as coisas no seu devido lugar, quando eu me coloco no meu devido lugar, quando eu encaro que a felicidade pode ser vivida no meu dia a dia, quando eu encaro que eu posso levar bem-estar para a minha vida a partir das pequenas coisas, de relações, de um simples bom dia. Pô, o que é a árvore? A árvore foi semente. A semente é uma árvore em potência. Isso estamos falando de Aristóteles. Aristóteles que falava de ato e potência. Então quer dizer, o que é a semente? A semente é uma árvore em potência. Não é? Ali, meu Deus do céu, naquela sementinha está a árvore. A árvore. E a árvore, por sua vez, vai ser a potência da semente.
potencialmente ela será uma semente. Então, tudo começa do pequenininho. Quando a gente entende que a felicidade na nossa vida, para a gente conseguir enxergar sentido na vida, a gente tem que perceber as pequeninas coisas. O que somos nós, senão a constituição de átomos pequeninos, que vão se juntando em moléculas e assim por diante. Ah, André, você está querendo dizer que nós somos só átomos? Uma constituição molecular? Claro que não, nós somos muito mais que isso. Nós temos sentimento e nós damos sentido às coisas. Nós temos emoções. Claro, evidente que sim. E é aí que se esconde o sentido da vida. Entende? Conseguir enxergar e perceber de fato, nas pequeninas coisas que constituem o meu viver, a possibilidade de eu encontrar felicidade e encontrar o sentido da minha vida. Onde está o sentido da minha vida? Por que eu não vejo sentido no meu viver? Será que não é porque as lentes que eu estou usando, elas estão desfocadas? O que eu preciso mexer para que eu consiga perceber sentido na minha vida? E sentido no viver. Para que eu consiga enxergar beleza nas coisas. Para que eu consiga perceber qual é o sentido que eu tenho dado. Ou eu quero que a vida venha dar sentido ao meu viver. Será que não está na hora eu começar a dar sentido na minha vida e perceber sentido na vida? Certo? O auxiliar Wivson Campos, de Recife, no Pernambuco. André, o que significa quando a gente faz de tudo por uma pessoa e ela acaba conhecendo outro na escola e nos troca? Olha, meu querido, vai parecer que eu estou sendo até grosseiro com você. Mas significa que você foi trocado. Sabe? O que significa quando a gente faz de tudo por uma pessoa e ela acaba conhecendo outro na escola e nos troca? Significa que você foi trocado. Agora, não é porque você foi trocado que você vai perder o seu valor. É o que eu já falei anteriormente. Não é porque uma pessoa terminou com a gente que a gente, então, tem que se colocar numa posição inferior. São critérios que estão na outra pessoa. Ah, eu fiz de tudo pela pessoa. Tudo bem, mas a pessoa optou pelo outro. Tá, vai ser feliz com ele. Entende? Eu sei que eu fiz a minha parte. Eu dei o meu melhor. Então o que significa? Significa que a gente foi trocado. E assim vai ser na nossa vida. Não só na vida amorosa. Quantas vezes você vestiu a camisa da empresa e ainda assim você foi mandado embora? Quantas vezes você suou a camisa, mas não ficou rico? Quantas vezes você trabalhou, mas não ficou rico? Não é porque você trabalha, que necessariamente você vai ficar rico. E não é porque você faz de tudo que necessariamente a pessoa vai permanecer ao seu lado por todo o sempre. Agora, o importante é a gente ter consciência de que a gente fez a nossa parte. A gente se entregou, a gente deu o nosso melhor. E não é porque a gente deu o nosso melhor que a pessoa vai permanecer ao nosso lado. Nós demos as razões para que ela permanecesse ao nosso lado. Mas se ela não quis, aí já é decisão dela. Já entra, na liberdade, na autonomia e a decisão dela. Agora, a gente não pode mudar quem nós somos por conta da decisão dela. Tá, ai meu Deus, tá ficando longo esse vídeo, né? Então vamos pro próximo. Tá. A Lili Gonçalves, do Rio de Janeiro. André, como pode uma pessoa que já terminou um relacionamento há mais de 1 ano e meio conseguir ainda pensar na outra? Será que isso tornou-se doença? Beijos. Olha, minha querida, sem falar se tornou doença, cada situação tem situação que pode ter se tornado sim. Né? Uma fixação, uma paranoia, transformou a outra pessoa no objeto do desejo e que não consegue se libertar disso e fica fixo nisso e é aquela fixação. E muitas vezes vai precisar de uma terapia para se libertar e para conseguir chegar então,
na conclusão, num diagnóstico lá com o terapeuta, de que sim, você desenvolveu uma fixação pela pessoa, pode ser por tantos motivos, pode ser até por ego ferido, não é? Um inconformismo, porque na verdade, o meu ego está ferido, eu não consigo imaginar, eu acho que o meu valor foi diminuído porque a pessoa me deixou, então eu só penso nela todos os dias, numa tentativa absurda, de que então, não esquecendo-a, eu não me sinta desvalorizado, já que ela me desvalorizou, então a minha imagem ficando conectada nela, pode ser tanta coisa, gente, que às vezes precisa sim de uma terapia para fazer com que a gente se liberte disso. Agora, às vezes não. Às vezes é porque nós estamos alimentando isso. Veja bem, a gente sempre vai ter lembranças da pessoa que teve uma relação com a gente, né? Nós não temos amnésia, então lembranças sempre vão existir. Agora a gente tem que se perguntar que às vezes tem determinados fatores que são estímulos. Entende? Por exemplo, a pessoa que você beijou, o seu primeiro beijo. Talvez hoje você nem lembrava mais dela. Nem se lembrava mais. Aí o que acontece? Chega o seu amigo e fala assim, nossa, não sabe quem que eu vi hoje? Seu amigo, que é da sua época de escola, da época em que a turminha, né, fez com que os amigos falem, vai lá, beija, não sei o que. Aí você encontra seu amigo, você tem amizade com ele até hoje, você encontra seu amigo e seu amigo vira pra você e fala, você não sabe quem que eu vi hoje? A fulana de tal. Lembra que você beijou ela? Vocês tiraram, né, o BV um com o outro, deixou de ser boca virgem um com o outro. Aí você fala, nossa, nem me lembrava mais, como que ela tá? Hoje você não ficaria mais com ela não, porque olha, tá feia, viu? Quer dizer, você nem se lembrava mais dela. O seu amigo foi o estímulo que fez com que você se lembrasse e se recordasse dela. Agora, não é porque você se lembra do seu primeiro beijo e que hoje o seu amigo se tornou o estímulo que fez com que você se lembrasse dela. Não é porque você se lembrou que significa que você quer, né, de novo. Por quê? São lembranças e fazem parte da sua vida, fazem parte da sua história. Agora, a gente tem que perceber isso. Às vezes, esses gatilhos, essas situações, são gatilhos, né, que despertam em nós, são estímulos, a gente alimenta. Todos os dias, a gente fica querendo ver rede social. Então, quer dizer, é o estímulo que me faz com que eu fique conectado na pessoa. Aí, sabe, toda semana vou lá, pego a caixinha para olhar coisinhas que a pessoa me deu. Aquela mensagem lá no celular, no WhatsApp, o SMS que eu deixei lá guardado. Aí eu vou lá, fico lendo, leio, olha lá, né, que fala. Então, eu promovo com que esses estímulos são os estímulos que fazem com que a pessoa se torne sempre presente ainda na minha vida. Então, tem coisas que a gente tem que analisar, tem que perceber, e vai precisar dessa análise da nossa parte, para que a gente chegue em determinadas conclusões. E é por isso que a gente não consegue se abrir a uma nova pessoa, porque a gente continua alimentando isso, que eu nunca mais vou amar ninguém como eu amei aquela pessoa. E eu não estou percebendo que é porque eu estou alimentando isso toda semana em mim. E é por isso que eu não consigo ver graça em ninguém. Porque eu idealizei que só aquela pessoa é que poderia me fazer sentir um amor verdadeiro. E eu não percebo que o amor é uma construção, que eu posso então construir novamente, que eu posso recomeçar, refazer a minha vida. Mas para isso é necessário algumas mudanças nas minhas atitudes, em como eu me coloco, como eu me posiciono, atitudes práticas no meu dia a dia, como eu tenho feito para que eu também contribua para isso. Ai, meu Deus, tá ficando longo, né? Vamos lá. A Marli Denise é de São Paulo. Oi, por que as pessoas só dão valor depois que perde? Beijos. Ah, minha querida, olha, isso aí, não é? Infelizmente. Aí acho que
faz o gancho com o que eu falei lá de perceber, não é? As felicidades nas pequeninas coisas. Tem gente que, além de não perceber a felicidade nas pequeninas coisas, não consegue valorizar enquanto a pessoa está ao lado. Né? Porque enquanto a pessoa está ao lado, a rotina, a máscara, né? Coloca a máscara da rotina, que nos impossibilita de enxergar valor. Tanto que é muito difícil as pessoas valorizarem quem está ao lado delas. Você pode ver, muitas vezes a pessoa é valorizada fora da sua cidade, a pessoa é valorizada fora do seu país, no seu próprio país, as pessoas não enxergam valor, na sua própria cidade, as pessoas não conseguem perceber valor nela. Primeiro, muitas vezes, ela precisa começar a brilhar fora, para depois os de dentro conseguir enxergar, né, a partir dos de fora. Então, isso é algo que a gente tem que buscar sempre combater. Puxa vida, eu preciso enxergar o que a pessoa me faz agora. Qual é a característica, a atitude que a pessoa tem para comigo agora? Enquanto ela está ao meu lado. Como eu tenho agido em relação a ela, como ela age em relação a mim e como eu reajo em relação à ação dela para comigo. Será que a minha reação em relação à ação que ela tem para comigo é de valorizar a ação que ela depositou em mim? Ou a minha reação em relação à ação dela para comigo é de, tipo, sabe, não tô nem aí, a pessoa está conversando comigo, eu não estou ouvindo. Aí isso vai trazendo um desgaste, amanhã ou depois a pessoa termina comigo e é aí que cai a ficha. Porque é aí que eu vou perceber o que de fato a pessoa... A hora que ela não está mais comigo, é aí que eu começo a avaliar como ela agia. Só que aí ela já me deixou. Será que eu não posso avaliar como ela age comigo, como ela tem se comportado comigo e como eu respondo a isso a partir de agora? A partir do já, a partir do hoje da minha vida? Tá, vamos lá. O Tarcísio Freire, de Muriti, na Bahia. André, eu tenho que me tornar omisso para que o meu relacionamento seja duradouro? Jamais, não é? Você tem que se tornar omisso? Vai dentro do que eu já falei no início do vídeo. Eu vou me tornar omisso para que o meu relacionamento seja duradouro? Eu vou jogar coisas para debaixo do tapete, vou fingir que eu não vejo? Tendo em vista que as brigas geram desgaste à relação e o acúmulo delas podem até culminar com o término. Bom, né? Mas então, o que é? Para que não haja briga, eu tenho que me omitir? É isso? Mas por que há brigas? Por que não pode haver diálogos ao invés de brigas? Será que então, todas as vezes que a pessoa faz alguma coisa que me desagrada, necessariamente tem que haver brigas? Ou pode haver diálogos? Por que não pode haver diálogos? Existe razão real no sentimento de que eu não gostei do que ela fez? Ou eu não gostei do que ela fez porque são coisas realmente, né, sabe, implicâncias minhas. São meras implicâncias minhas ou eu tenho razão? Se eu tenho razão, a hora que eu dialogo com ela e exponho, será que ela não vai entender? Ai, não, amor, realmente, né? Você tem razão, olha, mas eu fiz sem pensar. Eu realmente não achei que isso fosse, né, sabe, ser ofensivo, você me desculpe. E aí, provavelmente, amanhã ou depois, ela já reviu então essa atitude, amanhã ou depois essa atitude provavelmente não aconteça mais. Então, quer dizer, a gente vai resolvendo, só que a gente não se omitiu e ao mesmo tempo a gente soube conversar, a gente soube dialogar diante disso. Eu não me omito, mas eu também sei dialogar. Mas eu também sei avaliar minha própria sensação. Né? Quando algo me desagrada, existe
de real, esse desagrado é uma mera implicância. Por exemplo, quando eu fiz o bate-papo com o Roberto Chiniachiki, ele deu um exemplo que eu achei super bacana. Quando seu amigo vem dizer para você, por exemplo, eu vou viajar, você apoia e você incentiva ele. Vou fazer um intercâmbio. Agora, se é o seu namorado que vem falar para você que ele vai fazer um intercâmbio, aí pode surgir as maiores brigas. E por que eu não posso apoiar meu namorado? Se é algo que vai ser legal para a carreira dele, né? Para ter o inglês fluente, por exemplo, para ter experiência no país de fora. Entende? O amigo a gente apoiaria, apesar de sentir saudade. Agora, o namorado a gente não apoiaria. A gente já criaria uma série de fatores, uma série de coisas, né? Uma série de... Então tem determinadas coisas que a gente tem que refletir bem com a gente mesmo. A Jaci Almeida, de Presidente Figueiredo, Amazonas. André, como a filosofia explica o sentimento de amor verdadeiro? Como eu consigo identificar que estou amando de verdade ou simplesmente vivendo uma ilusão amorosa? Desde já, parabéns pelo seu dia, admiro o seu trabalho e sucesso. Muito obrigado, viu, minha querida? Olha, isso aqui realmente não tem como eu responder, minha querida. Como que a filosofia explica o sentimento de amor verdadeiro? Porque ao longo da história da filosofia, principalmente quando a gente pega correntes filosóficas, né, e pelo contrário, e eu teria que preparar uma aula sobre isso, e aliás ficaria 3, 4 horas falando sobre isso, no mínimo. E eu teria que preparar uma boa de uma aula ainda para falar sobre isso. Porque quando a gente pega, por exemplo, correntes filosóficas, a corrente filosófica, ela tem, por exemplo, platonismo. Existe um princípio básico sobre o que é o amor. Mas dentro do platonismo, você vai ter os filósofos que falam, cada qual dentro da sua filosofia tem uma opinião, por exemplo, sobre o que é o amor. E isso começa desde lá da filosofia, do início, com os filósofos da physis, né? Os pré-socráticos. Empédocles, por exemplo, falava que o amor era a força que unia os 4 elementos, porque Empédocles vai falar que dos 4 elementos, a arqué, né? A arqué é o princípio primeiro, então era constituído de os 4 elementos, água, ar, terra, fogo. Então o que unia a união dos 4 elementos? Era o amor. Então não tem como eu te responder isso não. Tá? Sinto muito, mas realmente não tem. Depois, o cristianismo, ele dá uma nova interpretação sobre o que é o amor, né? Então, a partir do cristianismo, tem uma reviravolta sobre o que é o amor entendido enquanto mandamento, enquanto aproximação do próximo, amor ao próximo, tá? Mas não vou entrar nesses assuntos porque eles são absolutamente amplos dentro da história da filosofia. Como eu consigo identificar que eu estou amando de verdade ou simplesmente vivendo uma ilusão amorosa? Bom, como que você sabe que você está amando de verdade? Ou é só uma ilusão amorosa? Bom, isso aí é uma pergunta que você tem que fazer para você, não é? Eu acredito que quando a gente não consegue enxergar de fato como a pessoa age, será que não é porque a gente está projetando ou idealizando e criando então uma ilusão a partir de idealizações amorosas do que eu gostaria do príncipe encantado? Aí eu começo um relacionamento, toda aquela idealização que eu tenho sobre o que é o cara na minha vida, não sei o que, eu projeto nele e não consigo enxergar coisas reais e concretas. Não consigo enxergar de fato como a pessoa é. Mas será que é porque ela está me iludindo ou porque eu estou projetando nela as minhas projeções e estou me iludindo? Eu estou me iludindo, porque eu projetei. E eu projetei, então quer dizer, quando eu projeto eu só enxergo isso. Eu não enxergo ela tal como ela é.
Tanto que, muitas vezes, os defeitos da outra pessoa, você pode ver, os defeitos da pessoa amada, os outros enxergam, e a pessoa mesmo não. Por isso que a gente fala, o amor é cego. Porque a pessoa está projetando todas aquelas ilusões, tudo aquilo, todas as idealizações, ela está projetando. E por isso que ela não consegue enxergar a pessoa como ela é, mas como ela gostaria que ela fosse. Então ela só enxerga a partir desta ótica. Então, é a análise, a gente tem que perceber isso. Agora, a gente, preciso me posicionar diante da outra pessoa. Não é me transformar numa pessoa fria, irracional. É simplesmente também não me deixar ser uma pessoa iludida. Sabe? É simplesmente pisar na realidade. Pisar na realidade não significa ser frio. Pisar na realidade não significa não ser romântico. Abandonar o romantismo, por exemplo, só porque eu estou pisando na realidade. E é na realidade que as coisas verdadeiras acontecem. Aí eu vou perceber, de fato, eu gosto da pessoa como ela é. E não como eu gostaria que ela fosse. Aí o sentimento se aproxima do que é verdadeiro. O Tarcísio Nascimento, de Salvador, Bahia. André Massolini, será que de fato é possível amar alguém à primeira vista? Abraço. Olha, meu querido, eu já falei isso em diversos vídeos aqui no canal. Realmente, no meu ponto de vista, não. Eu não acredito em amor à primeira vista. Eu acredito em atração à primeira vista. Eu vi a pessoa, eu me atraí fisicamente por ela. Então não sejamos hipócritas. Eu gostei, eu já me apaixonei, amei você desde o primeiro... Não. Primeira vista você gostou foi do corpo, a partir dos seus critérios estéticos, a partir de... Então a primeira coisa que você gostou foi o corpo. Entende? O físico, você sentiu atração pela pessoa. Você sentiu atração. E depois, essa atração... Pode ser que depois você começou a ter contato com a pessoa e você começou a gostar, inclusive, do jeito, da forma que a pessoa é, como ela age, entende? Como ela te trata. Então vai despertando tudo aquilo e o que era atração e desejo foi cedendo lugar ao amor. O Luanderson Luan, de Caruaru, no Pernambuco. Como conseguir se libertar da timidez? Abraço, André. Abraço, meu querido. Olha, como conseguir se libertar da timidez? Veja bem, por exemplo, eu sou tímido. E desde que eu era criancinha, Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui tímido. Só que eu acredito que, então, ou seja, se eu sempre fui tímido e sou tímido até hoje, eu me libertei da timidez? Não. Eu apenas aprendi a lidar com ela. Então eu acredito que tem determinadas coisas que a gente não se liberta. Por exemplo, eu não me libertei da timidez. Eu sou o tipo de cara que eu ainda fico ruborizado, fico vermelho pelas mínimas situações. Eu sou o tipo de cara que se eu puder chegar numa festa sem chamar a atenção de ninguém... Eu sou tímido, é uma característica minha. Só que eu já fui o cúmulo da timidez. Quando criança, por exemplo, a ponto de ficar grudado com a minha mãe, a ponto de pessoas quando vinham conversar, diz que quando eu era pequenininho, chorar. Por quê? Porque eu tinha medo, porque é o bicho? Não, porque era tímido. Tipo, não fala comigo, choro, então, não fala comigo, não mexe comigo. Então, eu não me libertei da timidez, mas eu aprendi a lidar com ela. Tanto que hoje tem um canal no YouTube, dou palestra, dou aulas, enfim. Eu não deixei com que ela vencesse, com que ela determinasse como minha vida seria. E eu vou ser aquele cara que fica enfiado dentro de casa. E eu então, entende? E não vou ter uma vida profissional, não vou lutar pelo que eu quero só porque eu sou tímido. Não, eu vou vencer a timidez. Então, nesse sentido de que eu controlo ela. Mas ela
É uma característica minha, mas eu começo a lidar com ela. Entende? Não. Você não vai determinar e não vai impossibilitar que eu faça determinada coisa. Eu vou fazer. Olha lá, é o enfrentamento que eu já falei. Tem determinadas coisas que a gente tem que enfrentar. A gente tem que encarar e falar assim, eu vou te enfrentar. E por fim, ai gente, desculpa, porque ficou muito longo, né? Eu deveria ter selecionado menos perguntas. E por fim, o Thales, de João Monlevade, Minas Gerais. Você conhece o aplicativo Tinder voltado para encontros? Sim, já vi. Se sim, o que pensa a respeito? Você usaria? Olha, meu querido, usaria sem problema algum. Eu acho que as pessoas são muito preconceituosas. Ah, impossível encontrar amor em balada, relacionamento em balada. Por que não? Então, por que não? Você está em busca de um relacionamento sério? Ah, eu tô. E você não está na balada? Por que a outra pessoa também não? Agora, não é porque você está na balada que você é uma pessoa promíscua. Não é porque você está num aplicativo de encontro que você só quer oba-oba. Ah, mas lá geralmente é só quem quer só sexo, encontro casual. Que seja. Não é o que você quer. Lá tem muita gente que está usando o aplicativo para querer encontrar pessoas. Tudo vai depender da forma como a gente utiliza aquele aplicativo. Sabe? Meu Deus, na história da humanidade não foi assim? Santos Dumont não ficou frustradíssimo quando viu que usaram o avião para lançar bombas? A maior frustração dele? Então, às vezes, vai depender da maneira como a gente utiliza determinadas coisas. Eu utilizaria esses aplicativos de encontro, de não sei o que, numa boa, sem problema algum. Tô solteiro, vou pôr minha carona lá, colocaria sem problema algum, porque tudo vai depender da forma como eu me coloco. Ah, mas é um aplicativo só pra putaria. Só que se eu não tô lá pra putaria, que seja, tô nem aí se o aplicativo é pra putaria. Ah, porque o aplicativo virou só putaria. Mas eu não tô lá pra putaria. Ponto. Então, eu usaria numa boa. Ah, mas vão te julgar a partir disso. Bom, então deixa os outros que julguem. Né? A minha consciência vai estar tranquila. Ah, a pessoa deixou de te encontrar só porque viu que você estava lá. Sinto muito, então. Azar o dela. Que me julgou antecipadamente por isso. Certo? Desculpa por ter ficado tão longo e muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Gostaria de ter... Nossa, se eu tivesse lido todas as perguntas, então a gente ficaria até 2 dias gravando, né? Outras perguntas eu vou selecionar então para um próximo vídeo, tá? Para um próximo bate-papo. Lembrando que esse estilo aqui de perguntinhas assim vai ser possível quando tiver o site. Aí vai ser possível todos os dias. Você manda um áudio, por exemplo, no WhatsApp, no outro dia, na gravação do áudio do outro dia, você já pode ouvir o áudio que você me mandou, o recadinho que você me mandou. No site vai ter o lugar lá para você enviar a sua mensagem. Vai ser muito bacana. O projeto do site está muito legal. Logo eu dou os detalhes do projeto do site. Vai ser um site para assinantes. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, pelo carinho de sempre. Neste dia 16 de agosto de 2015, dia do filósofo. Muito obrigado pela participação de vocês. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.